Muito bem, agora está gravando, efetivamente. Bom, então qual vai ser o nosso primeiro conteúdo aqui, pessoal? Só lembrando, a gente vai utilizar o livro que eu passei para vocês, né? Que é esse. Deixa eu colocar um formato aqui de compartilhamento diferente. Quer ver? Isso. Que é dessa forma que eu consigo transitar pelo caderno aqui e pelo livro sistematicamente. Então, vocês conseguem perceber que é mais fácil para transitar. Bom dia. Muito bem. O que eu vou começar a trabalhar com vocês aqui, efetivamente, pessoal, vai estar nessa página aqui, que é a página 37. Então, vamos colocar aqui um título. Essa aula nossa que é de cálculo 1. Hoje é dia 22. Tá? Então, a primeira matéria nossa aqui é limites. No caso, essa primeira parte, vamos fazer sobre limites de função polinomial, que vai ficar mais fácil para entender depois outras coisas. A ideia aqui é o seguinte, pessoal, vocês já estão vendo aqui o meu caderno agora. Primeiramente, lembrando que tudo que eu falar aqui, de alguma forma, também está lá no livro, tá? Eu não vou seguir fidedigno no livro, não. Vou dar a minha versão aqui, mas tudo que eu falar aqui você acaba encontrando lá. Primeiramente, quando você fala em função polinomial, são funções que têm esse aspecto aqui, ó. Uma função polinomial, ela é da forma an, com x elevado a n. Esse n aqui é um número real, esse x aqui é a variável e esse n aqui é o expoente. Mais um an menos 1, x elevado a n menos 1, mais, você vai distribuindo isso aqui, até chegar num A2, x2, A1x, mais um A0. No caso aqui, esses ANs aqui, né, AN, o AN menos 1, o A2, o A1 e o A0 são números reais. São números reais. Outra coisa que é válido aqui. No caso, o x é a variável, tá? E no caso, esse n menos 1, esse 2, né? Esse 1 aqui que é o expoente, e esse aqui, no caso, esse zerinho aqui, eles são números naturais. Naturais. Tá, vamos pegar um exemplo besta aqui, bem simplesinho. Ó. Exemplos. Se você pegar funções do tipo f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1, é uma função polinomial. Porque nesse caso aqui, o coeficiente que está aqui na frente, ele vale 1. O coeficiente do x aqui vale 2 e o termo independente aqui ele vale 1 também. Vamos pegar uma outra função. Se você pegar um g de x igual a 4 terços de x ao cubo mais 7x ao quadrado menos 3, também é uma função polinomial. O valor aqui da frente, esse número aqui, que é o coeficiente aqui da frente, ele pode ser qualquer número real. Qualquer número real, não tem problema nenhum. Tá? Então, 4 terços, que é uma fração, é um número real, o 7 também é um número real e o 3 também é um número real. Além do mais, os expoentes aqui, esse expoente 3 é um número natural, esse 2 também é um número natural, e esse 3 aqui, no caso, se você analisar, o termo independente dele seria como se fosse 3x elevado a zero, porque todo número elevado a zero é 1.
Tá? Todo número elevado a zero é 1. Então, esse x elevado a zero aqui, ele pode ser suprimido. Então, aqui, deixa eu colocar só mais um exemplo aqui. Vamos colocar assim, raiz de 3x à quarta, mais 1/3 x ao cubo, menos 2x, também é função polinomial. Então, todos esses três exemplos aqui são funções polinomiais. São funções polinomiais. Então, o que seriam funções que não sejam polinomiais? Só o que colocou aqui. Ah, sim, entendi, o Gabriel. Beleza. E mais devagar. Ok. Então, todos esses exemplos aqui que nós temos aqui são funções polinomiais. Por quê? Porque cada expoente aqui é um número natural. Aqui o expoente é 4, aqui o expoente é 3, aqui o expoente é 1. Então, cada expoente é um número natural. E os coeficientes aqui, raiz de 3, 1/3 e menos 2, são números reais. Então, toda função com essa estética aqui é uma função polinomial, tá bom? É uma função polinomial, então. Vamos lá. Então, o que seriam funções que não são funções polinomiais? Funções que não são funções polinomiais são funções que têm algum problema, por exemplo, com o expoente. Se você tem aqui x elevado a 1/3 mais x, perceba que o expoente aqui é 1/3. 1/3 não é um número natural. Então, esse aqui é um exemplo de uma função que não é função polinomial, porque tem esse 1/3 aqui. Tá? O problema está aqui nesse 1/3. Tá? Então, não é uma função polinomial. Um outro exemplo aqui, se eu tenho aqui, vamos pegar x elevado a menos 2 mais x elevado a menos 1 mais x ao quadrado. Ó, o expoente aqui é menos 2, o expoente aqui é menos 1. Aqui o expoente é 2. Então, em virtude desse expoente aqui ser negativo e esse aqui também, em virtude desses dois expoentes aqui serem negativos, ó, também não é função polinomial. Não são funções polinomiais, porque tem expoente negativo e aqui tem expoente fracionado. Então, para ser função polinomial, os expoentes têm que ser todos positivos, basicamente, e não pode ser fração, tem que ser números naturais. Por exemplo, 2, 3, 4. Não se prendam nessa definição. O que eu vou passar para vocês agora é como é que você faz para calcular o limite quando a função é uma função polinomial. Primeiramente, pessoal, vale a pena destacar qual que é a ideia geométrica de limite. Ideia geométrica de limites. Eu vou explicar para vocês geometricamente, que depois fica mais fácil para a gente fazer isso analiticamente. Então, quando você fala em geometricamente, pessoal, o que acontece? Suponha, eu vou utilizar uma notação aqui, para vocês poderem se habituar com notação. Suponha que eu queira calcular o limite da função x mais 1, quando x tende a 1, por exemplo. Fica bem fácil para entender. Esse limite aqui, esse linha aqui, digamos que é o operador que está me dizendo que eu devo calcular o limite. Deixa eu ajeitar um pouquinho o meu computador aqui. Só que, na verdade, pessoal, é o cavalete que eu fiz, tá para colocar a minha webcam. Funciona. Enfim, tudo no improviso, mas é um improviso que funciona. Vamos lá. Aqui é o seguinte, nesse caso aqui, esse link que está aqui significa limite. Tá? Esse link que está aí significa limite. Muito bem. Ok. O que está aqui dentro, no caso, é a função. Isso aqui, no caso, é a função.
E esse x, com essa setinha aqui apontando para 1, a gente lê isso aqui como x tendendo... Só que se lê esse x tendendo a 1. Então, o que significa esse limite aqui geometricamente? Deixa eu fazer aqui um desenho para ficar mais fácil para entender. Olha só. Se eu perguntar para vocês como é que é o gráfico dessa função aqui, x mais 1 é um gráfico relativamente simples, né? Só essas coisas é que eu vou sempre lembrar com vocês. Então, por exemplo, o gráfico de x tendendo a 1, esse 1 aqui, ele está me dizendo onde é que o gráfico passa no eixo y. Então, se esse 1 aqui, significa que o nosso gráfico vai passar aqui no 1. Tá? Então, se eu tenho f de x igual a x mais 1, esse 1 aqui é o lugar onde o gráfico passa aqui no eixo y. Essa é a primeira observação. Agora, como é que eu sei o lugar onde o gráfico passa no eixo x? Se eu pegar agora o x mais 1 igualar a 0, vai dar x igual a menos 1. Então, esse menos 1 que eu vou colocar aqui é o lugar onde o gráfico intercepta o eixo x. Logo, o gráfico dessa função aqui, pessoal, vai ter essa estética que eu vou desenhar aqui. Esse gráfico aqui. Essa reta que está aqui. Aí, o que significa o x tender a 1? Igual que eu estou colocando aqui. Eu vou pegar esse 1 e vou marcar aqui. Esse 1 é 1 do x. Ele está aqui. É 1 do x. Ficou um pouquinho pequeno. Vou ter que aumentar. Isso. Aí eu queria que vocês percebessem o seguinte, ó. Quando você pega o número 1 que está aqui, a imagem dele vai estar aqui em cima. A imagem dele vai estar aqui em cima. Então, se eu pegar, por exemplo, uma vizinhança, que olha só, pega uma vizinhança à esquerda do 1. Vizinhança que eu falo pega um intervalinho à esquerda assim, igual vocês estão vendo aqui. Olha só que interessante. Se dentro desse intervalo eu fizer o x se aproximar do número 1, se ele for se aproximando aqui do número 1, a minha função aqui em cima, ela vai se aproximar do número 2. Quanto mais próximo do 1 eu estiver aqui, mais próximo do 2 a minha função se aproxima. Mesmo caso aqui, ó. Se eu pegar agora a direita, né, eu peguei a esquerda. Se eu me aproximar do 1, ou seja, se eu for me aproximando aqui do 1 pela direita e fechando esse colchetes aqui, esse parênteses aqui em direção ao 1, a imagem disso que vai estar aqui em cima ela vai se aproximar do número 2. Quer dizer o seguinte, quanto mais próximo do 1 eu tiver aqui no x, mais o valor de y aqui se aproxima do 2. Quando você falar sobre limite, limite sempre está aqui no eixo y, tá? Limite é sempre o valor do eixo y. Então, se eu me aproximo do 1, ó, vai se aproximando aqui, pegando valores próximos do 1. A função nossa aqui vai se aproximando aqui do 2. Isso por quê? Se eu fechar isso, cada vez mais próximo daqui, vai ficar cada vez mais próximo daqui. Isso aí está me dizendo o seguinte, pessoal, então, que o limite de x mais 1, quando x tender a 1, é igual a 2. Certo essa ideia aqui ou não? Ok, pessoal? Pode seguir. Se alguém quiser se manifestar. Aí você pode falar, Arnaldo. Então, eu só não entendi muito bem essa parte, a questão dos parênteses, que tem que chegar aproximadamente em 2 no Y. Isso. Então, o 2 seria o ponto final. Exato. O Exatamente isso. meio da
da questão que divide os dois limites. Mas aí seria uma função meio limitada, não? Em relação, ele não seria algo infinito, poderia ser. A sua ponderação é boa. Na verdade, deixa eu entender se é isso que você está pensando. Quanto mais próximo do 1 eu chegar, mais próximo a função chega do 2. Só que eu posso me aproximar do 1 tanto quanto eu quero. Vou me aproximando, me aproximando, me aproximando, me aproximando. Eu consigo subdividir isso aqui infinitamente. Você vai dividindo esse intervalinho aqui infinitamente. Quanto mais próximo do 1 eu chego, mais a função chega aqui próxima do 2. Então, é por isso que você fala que é o limite. Porque se eu for me aproximando do 1 aqui, isso aqui vai se aproximar do 2 sem nunca passar. Sim. Se eu for me aproximando do 1 pela esquerda aqui vai subindo, se aproximando do 2, também nunca passar. Então, quando você fala limite, eu até vou observar isso depois, não interessa o que acontece no número, e sim numa vizinhança do número. Sim. E teria, em vez, como está se aproximando do 1, a tendência é se aproximar do 1 e aí vai se aproximando do 2. Ele poderia se afastar do 1 para chegar no x2? Não, não. Se tende a 1, tem que se aproximar do 1. Ah, tá. Só do 1. Só do 1. Beleza. Tranquilo? Aí você vai falar assim, Beleza. beleza? Aí você vai falar assim, mas professor, se eu pegar a função f de x igual a x mais 1, e se eu calcular o f de 1, bom, 1 mais 1 é 2, que é exatamente o valor que está aqui. Você pode pensar, então, para calcular o limite, é só substituir o valor para o qual o x tende na função? A resposta é depende. Se a função for polinomial, sim. A função for, na verdade, um pouco mais. Se a função for contínua, a resposta é sim. Então, se você tiver uma função polinomial, para você calcular o limite em um ponto, é só pegar e substituir. Você não vai ter problema nenhum. Certo? Então, se a função for polinomial ou contínua, o que seria uma função contínua? Uma função que não tenha furos, né? Uma função que tenha toda a cobertura dos pontos. Então, se a função for contínua, sim, é só você pegar e substituir. E se a função não for contínua, a história é outra. Uhum. Tranquilo? Eu vou observar para vocês, vou colocar isso aqui como sendo o primeiro exemplo, e vou colocar um caso um pouquinho mais complicado, que ainda assim é fácil. Sim. Ainda assim é fácil. Vou pegar aqui, quer ver? Vamos pegar como segundo exemplo aqui, essa função aqui, limite, vamos colocar de x mais 2 sobre x mais 3, vou colocar assim, com x tendendo a zero. Essa função aqui. Primeiramente, pessoal, quando é que uma função não vai ser contínua? O que significa uma função não ser contínua? A função ela não vai ser contínua se o denominador der zero. Certo? Então, ela não vai ser contínua em um ponto se o denominador der zero. Exemplo, se eu pegar x mais 3, se eu colocar o zero aqui, 0 mais 3 é 3. Então, em zero, essa função é contínua. Certo? Em qual valor que ela não seria contínua? Alguém quer sugerir aí? Qual valor que ela não seria contínua? Ela só não é contínua em um determinado valor. Qual seria ele? Seria menos 3? Menos 3, concordo com você. Porque se você colocar menos 3 mais 3 dá zero aqui embaixo. Então, se der zero aqui embaixo, ela não é contínua. Nos demais pontos que não seja menos 3, ela vai ser contínua. Então, vou colocar a seguinte observação. OBS. Se a função f de x for contínua em x igual a A, esse A não é um número qualquer, então, o limite da função f de x quando x tende a A é o f de A. É exatamente o caso aqui. A função aquela é contínua. Deixa eu até colocar como sendo segunda observação. A função não será
contínuo? Em x igual a A, se o denominador for igual a zero, quando x for igual a A. Eu acho que dá para entender aqui o que eu escrevi. Está bem formal, mas eu acho que dá para entender. Ó. A função não será contínua. Pessoal, minha letra é feia, tá? Pra caramba, e até hoje não consegui melhorar isso aqui, não. Mas ela melhora um pouco no decorrer das aulas. Vamos lá. A função não será contínua em x igual a A se o denominador for igual a zero quando x é igual a A. Ou seja, se você pegar aqui, igual o colega falou aí, quando você tem menos 3 aqui, menos 3 mais 3 dá zero. Então, em menos 3 ela não é contínua. No entanto, no zero ela é contínua. E se ela for contínua, é só pegar e substituir. Então, para calcular esse limite aqui, é só colocar 0 mais 2 sobre 0 mais 3, que vai dar 2 sobre 3. Logo, o limite dessa função, quando o x tende a zero, é 2 sobre 3. Quer dizer que se o x se aproximar do zero, a função se aproxima do 2 sobre 3. Aí você poderia falar o seguinte, beleza, professor. E no x igual a menos 3, que ela não vai ser contínua, como é que faz? Calma, que são sendo dos próximos capítulos. A gente vai estudar também, mas não hoje. Hoje é a aula introdutória, né, inicial, que é essa parte mais básica aqui. Então, pessoal, eu vou passar para vocês uma atividade. Vocês já têm o livrinho que eu passei para vocês. Então, eu vou passar para vocês uma atividade para a gente poder treinar isso aqui. E qual vai ser a atividade? Eu vou anotar aqui, depois eu pego e mando para vocês isso aqui. Ó. A atividade é da página 39, o número 28. Tentem fazer da página 39 o número 28, que é basicamente essa brincadeira aqui, de vocês substituindo e verificar que o limite existe. Né? Vocês não vão ter mais dificuldade, não. Gente, eu vou terminando por aqui, tem quase 40 minutos já. Então, daqui a pouco o Zoom encerra aqui. Eu desejo a todos um bom dia e quem tiver alguma dúvida, pode pegar e mandar pelo WhatsApp. E depois eu posto o link dessa aula e essas notas que eu fiz aqui no caderno, lá no Moodle para vocês e aviso pelo grupo, tá bom? Então, nosso próximo encontro vai ser terça-feira às 11 horas. Até lá, pessoal. Bom dia para todo mundo aí. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Valeu, professor. Bom dia.